Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com vocês. Mais um dia dado por Deus. E estamos aqui para iniciar uma nova fase. Vocês têm observado que ao longo desses dias, ao longo das semanas, nós temos trazido a vocês matemática básica. Não coloquei aqui, mas a gente vai dar continuidade a essa matéria. Tá ok? A esses assuntos que são de extrema importância, como vocês puderam acompanhar na aula de biologia, que elas são extremamente importantes, não somente para a matemática, mas para outras disciplinas. Eu não vou cansar de reforçar isso aqui. Então, hoje, especialmente hoje, nós estaremos vendo o quê? Frações. E vamos ver as notações, vamos ver algumas propriedades e também faremos trataremos algumas operações durante a nossa aula. Vamos ver se nós vamos conseguir trabalhar de uma forma objetiva, didática e rápida para que você possa compreender. Lembrando que, se você tiver dúvidas, nos procure, tá ok? O chat está à disposição para que você venha tirar dúvidas conosco neste momento. Agora, não deixe para assistir essa aula no YouTube, a não ser que você queira rever, tá bom? Então, o momento para você tirar dúvida é agora. Esse é o objetivo das nossas transmissões, de tirar de uma forma prática, ao vivo, todas as suas dúvidas. Perfeito? Então, vem comigo que nós vamos hoje trabalhar e exercitar muito. Tá? Então, peço que vocês preparem novamente o caderno de vocês, porque matemática é o quê? Exige treinamento, exige muita prática. Sem prática, ficar só ali naquela teoria, você infelizmente não vai conseguir alcançar seus objetivos. Infelizmente, a matemática, assim como várias outras disciplinas, exige também um certo esforço. Então, vamos lá, ok? Todos preparados? Chame seu amigo, chame só os fortes, tá? Porque eu sei que matemática, para alguns aí, quando começa a ver essa palavra, começa a sentir até dor de cabeça, mas você que está nos assistindo aí, creio que não tem problema algum, e muito pelo contrário, consegue tirar de letra aí essa disciplina que é temida por muitos. Lembra? Disciplina que ela compõe, no Enem, ela é composta por 45 questões, então o peso dela é extremamente grande, assim como redação, também tem o seu peso aí bastante considerável. Então, vamos aproveitar para tirar dúvidas, vamos aproveitar essa manhã para aprender e, claro, relembrar tudo aquilo que vocês já aprenderam aí no seu ensino fundamental. Perfeito? Então, olha só, nós vamos agora dar uma verificada aqui no slide para iniciar a nossa aula de uma maneira bem didática, ok? Venha comigo aqui. Olha lá, como eu mencionei, vamos iniciar com matemática básica e o subtema frações. Perfeito? Olha só, observamos aqui a notação das frações, Ou seja, nós vamos continuar a trabalhar como letras, Vamos aqui simplificar A dividido por B, beleza? Então, acompanhe comigo aqui. Nós temos aqui algumas ilustrações, algumas ilustrações aqui para exemplificar e de uma forma didática mostrar a vocês como é que nós trabalhamos esse quesito, esse subtema de frações. Olha só, olha aqui no quadro para mim rapidamente. Vamos aqui transcrever o que nós acabamos de ver na nossa tela do computador. Nós temos aqui dois numerais, podemos dizer, tá ok? O A e o B. Vamos representar por letras. Denominamos esse primeiro aqui como numerador. Ok? E esse denominador. Perfeito? Aí, tem alguns que ficam me perguntando, professor, mas às vezes eu confundo numerador e denominador. Olha só, você pode lembrar, aqui ó, primeira letra começa com N, segunda letra no de baixo começa com D, tá? Eu vejo essa expressão e lembro do nada. É uma forma que eu encontrei de lembrar, ou seja, eu desconsidero os As e considero apenas as letras. Então, quem vem primeiro? O N, numerador. Quem vem segundo? O D, o denominador.
Só que tem gente, um aluno, inclusive, do curso, falou, professor, não pode ser nude? Que é fácil, né, de lembrar. Falei, rapaz, se é fácil para ti, tudo bem. Ele utiliza esse método. Então, o que ele faz? Ele apaga o I e o E, em cima numerador e embaixo denominador. Isso foi uma forma que ele encontrou. Tá? Não estou dizendo que você vai fazer a mesma coisa. Mas se ficou fácil assim, fique à vontade para entender dessa forma. Tá? Então, olha só. Numerador é a parte de cima da sua fração e a parte de baixo chama-se denominador. Beleza? Essa é a notação que você vai encontrar, claro, que você já deve estar sabendo, nas suas frações. Agora assim, olha aqui para o quadro, ou melhor, aqui para a tela, por favor. Aqui na tela, nós dizemos o seguinte, de uma forma didática, nós vamos dizer que esse primeiro quadrado, eu vou utilizar um recurso aqui, para ver se a gente consegue melhorar esse entendimento. Nós dizemos que esse nosso primeiro quadrado aqui, ele vai ser o nosso todo, né? O nosso número total, digamos assim. E ele está dividindo, nessa figura, por exemplo, o quadrado está dividido em 4 partes. Né? Então, nós dizemos que a divisão, ou seja, o nosso denominador é 4. Porém, ele está riscado, né, em 3 partes. Então, os que estão riscados são denominados os nossos numeradores. Perfeito? Então, olha só. Este quadrado, né, ele é representado por 3 quartos. Por quê? O nosso denominador ele está dividido em 4 partes e está rachurado, digamos assim, está pintado em 3 partes delas. Perfeito? E aqui no nosso próximo exemplo, nós dizemos o quê? O nosso quadrado, né, novamente, está dividido em 4 partes. Perfeito? Porém, agora, neste momento, ele está riscado apenas em um quadrado. Ok? Então, temos aqui que esse segundo exemplo, segundo desenho, está dividido em 1/4. Ok? Então, olha só. No próximo, agora ficou mais fácil para vocês entenderem, né? No próximo já não é um quadrado. Né? Se vocês puderem observar aí, ele já temos aqui vários retângulos dentro desse quadrado, digamos assim. Então, vamos comparar em quantos eles estão dividindo. Então, se pudermos observar, nós temos aqui 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele está dividido em 8 partes. Ok? Essa figura está dividida em 8 partes. Desculpa aí que não dá para entender muito bem, mas ou melhor, se você ficou com alguma dúvida, por favor, nos avise. E agora, podemos observar que está rachurado aqui em 5 partes. Perfeito? Deu para entender? Então, essa é a forma que nós temos para representar, só vou aqui melhorar esse número, é a forma que nós temos para representar, de uma forma simples, como é que nós entendemos as nossas frações. Ok? Então, observamos agora no seguinte quadrado, o seguinte, que as frações próprias, tá, elas sempre terão os seus denominadores menor, tá, ok? Eles sempre terão seus denominadores menores, ou melhor, seus numeradores menores, tá, que os seus denominadores. Observa bem isso aqui. Aqui, onde nós fizemos esse exemplo, nós observamos que os nossos numeradores, eles são menores que os nossos, ou melhor, os nossos numeradores, exatamente, são menores que os nossos denominadores, ok? Então, aqui o nosso numerador, nosso denominador, nosso numerador, nosso denominador, perfeito? Da mesma forma, essa parte de cima, numerador e o nosso denominador. Então, nas frações próprias, nós encontramos nossos numeradores menores que os nossos denominadores. E do inverso, gente, nós encontramos as frações próprias. O que seria uma fração imprópria, melhor dizendo. A fração imprópria, na verdade, é o nosso numerador muito maior, ou maior, né? Por exemplo, aqui, uma fração imprópria, maior do que o nosso denominador, que é representado dessa forma aqui. Por exemplo, todo o numerador maior
que o nosso denominador ele será considerado uma fração imprópria, tá ok? Isso aqui é apenas uma anotação e eu quero que vocês observem isso que ao longo da nossa aula nós estaremos aí verificando alguns exemplos de igualdade, por exemplo. Perfeito? Então, olha só, presta bem atenção agora aqui na questão da equidade, ou melhor, na equivalência, que pode ser equidade, né? A igualdade entre os quadrados. Então, se você puder observar, eu vou utilizar mais uma vez o recurso para você entender. Nós podemos dizer, conforme foi entendido, né? Conforme foi entendido no slide anterior, que a representação dessa imagem ela é a seguinte, né? Ou seja, o quadrado, né, está dividido em quantas partes? Está dividido em 4. Perfeito? Em 4 partes. Porém, ele está riscado em 2 partes. Perfeito? Então, essa aqui é a nossa representação, 2 dividido por 4, 2 quartos. E aqui nessa segunda imagem, nós temos como aqui? Nós temos aqui um quadrado dividido por 2, né? E, obviamente, está rachurado, ou seja, pintado uma parte. Então, nós temos um meio nesse segundo quadrado. E nesse outro aqui, como é que fica? Então, olha só. Mais uma vez, nós temos ele dividido aqui ó, em 8 partes, não é isso? 8 partes, porém, está aqui ó, preenchido 4 partes delas. Então, nós temos a representação dessa forma aqui. Então, olha só, veja bem, se você puder observar, né? Agora eu vou precisar aqui do recurso do quadro. Se você puder aqui observar, conforme foi colocado lá naquele exemplo, no primeiro nós encontramos 2 quartos, né? No segundo nós encontramos meio e no terceiro nós encontramos 4 oitavos. Se observarmos, né, de acordo com as imagens que vocês atentaram agora há pouco, nada mais, nada menos que nós fizemos o quê? Encontramos a metade daquele quadrado. Não é isso? Porém, de uma maneira diferente, com frações diferentes, porém, elas apresentam igualdade entre si. Porque se você simplificar, por exemplo, você vai encontrar meio. Né? Desculpa, não é isso? Você vai encontrar meio. Aqui, ó. Se você dividir por 2, por exemplo, você vai encontrar um meio. Aqui, ó, se você dividir por 4, você vai encontrar o quê? Meio. Então, definimos que as frações equivalentes elas são definidas dessa natureza. Elas podem ser divididas em vários segmentos, porém, no final das contas, elas apresentam a mesma fração, se for simplificada. Isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante, que nós vamos começar a falar sobre o nosso mínimo múltiplo comum. Tá? E nós temos que ter esse entendimento para poder aperfeiçoar ou melhorar aquilo que você já conhece sobre o mínimo múltiplo comum. Tá ok? Então, olha só. Vamos aqui novamente aqui para a tela do computador e vamos prosseguir. Então, olha só. Eu vou apagar aqui para que vocês possam entender a anotação que foi feita. Então, olha só. A descrição que eu fiz a observação diz o seguinte: frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Ou seja, por mais que você tenha ali um meio, 2 quartos, 4 oitavos, elas sempre vão chegar no mesmo resultado. Se você simplificar, você vai encontrar que você dividiu, o seu todo ali está equivalente a meio. Perfeito? Caso você não tenha entendido esse pequeno detalhe, você pede para a gente retomar essa explicação, tá ok? Que nós estaremos tentando melhorar um pouco mais assim, esse entendimento. Mas vamos prosseguir, porque através dos exemplos nós vamos conseguir absorver um pouco mais do que está sendo dito. Olha só, nesse tópico, nós vamos aqui verificar a redução das frações ao mesmo denominador. Perfeito? Então, olha só, olha aqui para mim aqui. Vamos aqui no quadro.
reescrevendo como é que nós vamos agora trabalhar a redução de frações ao mesmo denominador. Perceba, lembre-se, denominador, gente, é sempre o que está embaixo. Não pode esquecer desse detalhe, ok? Como é que vocês vão encontrar, como é que vocês vão reduzir, ou seja, ao mesmo denominador comum? Ou seja, tem que ter um denominador que possa dividir por esse denominador. Então, um denominador que sirva tanto para para a primeira fração, quanto que sirva para a segunda fração. Aí nós vamos entrar agora no fator MMC, que é o mínimo múltiplo comum. E aqui nós vamos observar que nós queremos reduzir os denominadores. Perfeito? Então vamos agora buscar reduzir esses denominadores. Vou colocar aqui do lado, para que você possa acompanhar aí. Vamos lá, o 3, né? Fazer um MC de 3 e de 5. Como é que faz isso aqui? Você aprendeu lá com a sua professora do ensino fundamental, que a gente posiciona dessa forma aqui, ó. Lembrando que sempre do lado direito são colocados os números primos, ou seja, o mínimo valor, tá, que você possa dividir, né, que você, por exemplo, divida pelo que está à sua esquerda, que dê um número que você possa posicionar, que dividido vai dar, por exemplo, 1 aqui, seria o quê? O 3, né? Por exemplo, se você colocasse o 1, obviamente que 1 dividido por 3 daria o próprio 3. Então, nesse caso aqui, nós colocaríamos o 3, perfeito? 3 dividido para 3 dá o quanto? 1. Dá para dividir por 5? Não dá. Então, desce. E agora, qual é o número que a gente pode colocar aqui que dê para dividir por 5? Olha, lembrando que aqui já encerrou, perfeito? Se já encerrou, chegou a 1, então prossegue com quem ainda não encerrou. Então, perceba aqui, ó. Se eu botar 5, 5 dividido por 5 vai dar o quê? 1. Então, aqui a gente encerra o nosso mínimo múltiplo comum. Agora, a gente apenas faz a multiplicação entre esses dois termos aqui. 3 vezes 5 dá o quanto? 15. Né? Então, ou seja, encontramos aqui, ó, o nosso denominador comum a essas duas frações. Perfeito? Então, olha só, 15. Vou colocar aqui embaixo. 15. Perfeito? Então, olha só. Agora, para você encontrar um novo, nós fazemos o seguinte. Vamos dividir esse valor aqui, tá? 15 dividido para 3 dá quanto? 5, né? 5 vezes o 2, então aqui, ó, sempre vai dividir. E aqui sempre vai multiplicar. Divide e aqui em cima multiplica. Então, 15 dividido para 3, dá quanto? 5. 5 vezes 2, dá quanto? Isso, 10. Deu para entender? Então, vamos lá. Então, olha lá. 15 dividido por 5 dá quanto? 3, né? 3 vezes o 4, dá quanto? 12. Ok? Então, olha só. Dizemos que essa fração aqui, ela é equivalente, que os múltiplos que nós colocamos aqui, ou melhor, o denominador, eles são iguais. Porém, se a gente for tomar em igualdade aqui, essa fração aqui, ela é maior do que essa que está em cima. A gente agora compara os numeradores. Porém, nós iremos acompanhar os próximos exemplos, essa comparação. Perfeito? Então, aqui, deu para entender? Ok? Se deu para entender, vamos prosseguir. Olha só, vamos mais uma vez aqui para a nossa tela. Eu vou precisar correr um pouquinho, gente, porque nós temos muitos exemplos. Isso aqui é só uma demonstração rápida, e eu queria colocar muito na prática posteriormente, tá bom? A soma, as operações como um todo, que são também extremamente importantes. Então, olha só, como vocês observem no quadro, nós temos outros casos, né,
de frações. Nós precisamos o quê? Fazer o quê? A redução ao mesmo denominador. Então, nesse caso, nós vamos aqui ter 3 denominadores. Como vocês podem observar aí, nós temos 5 dividido por 2, 3 dividido por 4 e 2 dividido por 5. Olha aqui para mim. Vamos aqui exercitar mais uma vez. Se alguém não entendeu, agora é a hora de entender. Vamos buscar reduzir esses denominadores ao mesmo denominador comum. O que nós vamos fazer? Utilizar o nosso mínimo múltiplo comum. Isso aqui, gente, eu não vou me aprofundar muito neste momento, mas teremos uma aula só para isso. O mínimo múltiplo comum e o mínimo divisor comum. Tá ok? Então, veja bem. Então, vamos colocar aqui o 2, o 4 e o 5. Ok? Então, olha lá. 2, 4, 5. Lembrando que o lado direito, somente números primos. Tá? Então, qual é o mínimo múltiplo comum que eu posso diminuir cada número desse para zerar, ou melhor, para chegar ao número 1? Aqui nós temos aqui o 2, né? Primeiramente o 2 dá para fazer? Dá. Então, olha só. Deu para diminuir esse aqui. Ficou 1. Então, já encerramos essa primeira etapa. E aqui, o 4 dá para fazer? Dá. 4 dividido por 2 dá quanto? Dá 2. Então, desce o 2. E aqui, dá para fazer? Não dá. Então, olha só. Mais uma vez. Dá por 2 aqui? Dá. Então, vamos manter. 2. Aqui não precisa, que já encerrou. Temos aqui o 2 em seguida. 2 dividido por 2 dá o quê? 1. Perfeito. Então, alcançamos aqui. Nós finalizamos essa etapa. Dá por 5? Não dá. Então, se não dá, você coloca o quê? O 5. Agora você verifica. Dá por 3? Não, né? 4? Não, né? E o 5? Aí o 5 dá. Então, olha só. 5. Aqui já encerrou. Aqui já encerrou. Então, vamos somente observar esse último número aqui. 5 por 5 dá o quê? 1. Então, aqui nós encerramos nosso trabalho com o MC. Agora é só multiplicar. 2 vezes 2 dá o quê? Dá quanto? 4. 4 vezes 5 dá o quê? 20. Então, o nosso mínimo múltiplo comum dessas 3 frações, é quanto? É 20. Então, eu vou deixar agora, fazer um pouco diferente, vou deixar aqui, ó, um espaço um pouquinho maior, que você pode estar fazendo assim, ou você pode também estar fazendo de uma maneira separada, né? Porém, vamos utilizar dessa forma, que é mais rápido de a gente resolver e mais fácil para vocês entenderem. Então, o nosso novo denominador, que é reduzido em favor dessas frações, é quanto? 20. Perfeito? Lembre-se, o nosso novo denominador vai dividir primeiramente e multiplicar para poder encontrar um novo numerador. Então, vamos começar com esse aqui, ó. 20 dividido por 2 dá quanto? Dá 10, né? Então, 10 vezes 5 vai dar quanto? 50. Aqui nós não colocamos sinal de operação, tá? Mas vamos adicionar para facilitar aí. Vamos colocar um maisinho aqui, ó. Tá bom? Então, vamos colocar um mais agora. Aqui, ó, 20 dividido por 4 vai dar quanto? 5, né? Então, 5 vezes 3 dá o quanto? 15. Certo? E agora? Agora, nosso 20 vai dividir por 5. Então, 20 dividido por 5 dá quanto? Isso, 4. 4 vezes 2 vai dar o quê? 8, né? Então, nós vamos dizer que essa nossa expressão é a somatória de toda essa expressão. Aqui vai dar o quê? 65, 73. Dividido por 20. É isso mesmo? 65 com 8, 73. Perfeito? Deu para acompanhar? Tranquilo, né? Por enquanto tá, ó, facinho. Isso aqui é só para a gente treinar o nosso MMC.
Aqui eu já observei, mas eu acho que nos próximos exemplos a gente vai ter aí essa expressão. Então vamos aqui, novamente para o quadro, vamos prosseguir. Lembrando, gente, dúvidas, perguntem no chat. Então vamos continuar. Agora, comparação de frações. Comparar frações é determinar se elas são iguais e, se caso sejam diferentes, determinar qual delas é o maior. Tá? Então, olha só. Na primeira situação, se torna muito simples de você acompanhar essa análise. Ou seja, quando você busca fazer uma comparação entre frações, você primeiramente olha para o denominador dela, vê se estão iguais. Esse é o primeiro critério. Denominador está igual? Beleza, então significa dizer que vai ficar muito fácil de você fazer a comparação devida, se é maior, se é menor. Então, olha aqui no quadro para mim, mais uma vez. Vou transcrever aqui rapidamente para fazer isso aqui para vocês. Então, nossa primeira situação diz o seguinte. Ele quer saber qual dessas frações é maior. Então, analisa primeiro o denominador. Estão iguais, né? Estão iguais. Então, beleza. Então, aqui vai ser fácil de você definir. Numerador. Agora, você compara o numerador. O numerador que vai dizer a vocês, nesse caso, se a fração em relação a outra é maior ou é menor. Então, aqui, quem é o maior? Não é o 8? Então, dizemos que o nosso 8 é maior que o nosso 5. Então, traduzindo, nosso 8 nonos é maior que nosso quinto 5 nonos. Deu para acompanhar? Perfeito? E temos um outro caso, que é a segunda, que são os denominadores diferentes, que é 2/3 e 3/5. E agora ficou mais trabalhoso para você encontrar qual é o maior. Aí você pode dizer, professor, o 3 é maior que o 2, então o 3 é maior, o 3/5 é maior nessa situação aí. Será? Primeiro você tem que fazer o quê? Você tem que igualar, tá, os denominadores. Como é que se faz para igualar os denominadores? Você faz o quê? Faz o MMC, não é isso? MMC. Vamos reduzir a um denominador comum de 3 e de 5. Já vimos esse exemplo anteriormente. O denominador de 3 e 5, eu vou fazer mais uma vez aqui para você que não entendeu ainda ou está chegando agora, é o quê? Qual o mínimo número que você pode colocar aqui dividido por esse que está à esquerda? Vai dar 1? 3, né? 3 por 3 dá 1. E o 5 desce. Perfeito? E agora o próximo? 5. Né? Então, aqui já terminou. Então, nós dizemos que o nosso denominador comum a essa expressão é o quê? 15. Não é isso? Vou colocar aqui embaixo. Era 3/5. Então, o denominador comum a esses dois é o quê? 15. Acabou? Não. Temos que encontrar o nosso numerador agora. Como é que faz isso? Divide pelo denominador antigo e multiplica pelo numerador antigo. Então, 15 dividido para 3 dá quanto? Isso, 5. Tá? 5 vezes 2 dá quanto? 10. E aqui embaixo, 15 dividido para 3, ou melhor, 15 dividido para 5 dá 3. Não é isso? 3 vezes 9, ou melhor, eu estou dando resultado já. 3 vezes 3 dá o quê? 9. Então, nesse caso, nós igualamos e agora nós analisamos o quê? O numerador. Qual é o numerador maior aqui? Não é o 10? Não é isso? Então, dizemos que o nosso 10 quinzeavos é maior que o nosso 9 quinzeavos. E não é a mesma coisa que 2/3, 3/5. Então, quem é o maior aqui? 2/3. Perfeito? Então, não se iludam.
de ver porque o numerador aqui está maior, que você vai dizer que ele é o maior. Não é bem assim. Você tem que comparar sempre, primeiramente, com os denominadores, encontrando a igualdade entre os denominadores, aí você busca os seus numeradores e verifica qual é o maior deles. Encontrando isso, você vai conseguir alcançar a resposta correta. Beleza? Deu para entender? Deu, né? Se não entendeu, chama aí que a gente para a aula, tá bom? Então, vamos aqui novamente olhar para a tela. Vamos prosseguir. Então, nesse caso, deu para entender aqui a resposta, né? Então, aqui nós encontramos que esse caso é maior. Encontramos que nesse caso aqui, essa expressão, 2/3 é maior. Beleza? Continuando. Nós temos agora o que chamamos de operações, né, de frações. E isso aí vocês já estão cansados de ver na probabilidade. Então, eu vou dar aí rapidamente, eu vou só tomar uma água rápido aqui, para que vocês resolvam o nosso primeiro caso. É o mais fácil, gente. Eu quero que vocês respondam, quero que vocês respondam aí no chat desse nosso primeiro caso aí, beleza? Vamos lá. 1 minuto. E aí? Encontraram a resposta? Qual é a resposta aí? Quem colocou? Qual o resultado? 1/4? Perfeito. É isso mesmo. 1/4. Parabéns a quem foi? Adriana Silva. Parabéns, Adriana. Você também será uma futura caloura, se Deus quiser. Em 2021 a gente vai estar aí comemorando na sua casa, tá? Logo aqui, deixa aqui a minha disponibilidade para comer esse churrasco aqui com você, tá? Então, olha lá. Presta bem atenção. Para quem não entendeu, primeiramente você faz o quê? MMC. Mas não precisa, né? Nesse caso, não precisa porque nós temos aqui, ó, os denominadores estão iguais. Então, você conserva, não é isso? E automaticamente você apenas faz a operação nos seus numeradores. Então, olha lá. 3 mais 5, 8. E o 7 aqui, ó, menos 7. Resultado disso aqui é quanto? Exatamente o que nossa amiguinha aí nos informou. 1/4. Lembrando que não pode usar calculadora, tá? Essa é a hora de você aí exercitar com a gente sem a utilização da calculadora. Perfeito? Então vamos para o nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo, bota aqui para os alunos copiarem. Olha lá, nosso segundo exemplo, na segunda situação, ela está determinando aqui, ó, que os nossos denominadores, eles são, na verdade eu coloquei iguais, mas não são iguais não, tá bom? São diferentes. Depois eu vou fazer a correção. E para quem perguntou aí sobre esse material, nós vamos estar disponibilizando no grupo dos alunos. Beleza? Então, momento de tirar a dúvida agora. Então, olha lá. Copiem-se no caderno de vocês e, novamente, eu quero o resultado dessa expressão aqui. Aqui vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho, né? O primeiro sempre é mais fácil. Sempre é mais fácil. E agora eu quero que algum aluno me responda isso aqui. E, claro, esse aluno com certeza vai passar no vestibular. Quem me responder aqui é o que vai passar no vestibular. Eu não vou dar 1 minuto, tá? Eu já vou resolvendo aqui devagar, mas se tiver algum aluno que queira logo responder, já coloque aí no chat pra gente, tá bom? Então vamos lá. Passa aqui, ó, na tela. Novamente, o que eu disse, nós vamos ter que encontrar aqui, ó, MMC. Do 3, do 5, do 6. Ok? Então, vamos lá. 3, 5 e o 6. Qual é o mínimo? Qual é o mínimo? Certo? Olha lá. O mínimo aqui, vamos começar com o número 2, né? O 2 dá para dividir por 3? Não, não dá. Então, desce o 3. Dá para dividir por 5? Não, não dá. Então, desce o 5. Dá para dividir por 6? Ah, né? Então, 6 dividido por 2 dá 3.
E agora, o próximo? O próximo é o número 3, beleza? 3 dividido para 1 dá quanto? 1. Dá para dividir por 5? Não, então mantenha o 5. Dá para dividir por 2? Ou melhor, por 3? Não, né? Ou melhor, dá. Está automático aqui. Então vai dar o quê? Vai dar 1. Perfeito? Então, e agora? Agora só tem um 5, né? Então, aqui já terminou, aqui também já terminou. Então, finalizamos agora com essa outra operação. E o que nós fazemos aqui? Multiplicamos. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 5 é quanto? 30. Então, nosso denominador é 30. O que nós iremos fazer aqui? Nós podemos fazer, ó, vou fazer agora de outro jeito aqui, ó. 30 mais 30 menos 30. Ok? Então, veja bem. 30. Vou botar de novo aqui, ó. Divide e multiplica. 30 dividido por 3 é o quê? 10. 10 vezes o 4, temos o que? O 40. De cabeça, gente. 30 dividido por 5 dá quanto? 6. 6 vezes o 3 é quanto? Isso, 18. Vamos lá. 30 dividido por 6 é quanto? 5, não é? 5 vezes o 7 é quanto? 35. Algum aluno já respondeu? Tá. Então, já acertou. Olha lá. Você vai fazer a operação aqui, ó. É a mesma coisa isso aqui, gente. Você colocar um traço, tá? Então, olha só. Vamos agora. Os denominadores estão iguais, não é isso? Considera um denominador. E vamos agora somar os que estão em cima, os seus numeradores. 40 mais 18, 58. Menos 35. Vamos aqui do lado. 58 menos 35, nós temos aqui a 23. Quem foi que acertou aí? Parabéns, Paulo. Parabéns, Renata. É importante a participação de vocês. E você que não acertou, não se desespere. Terão outros exemplos. Se você tem dúvidas, vamos tirar agora. Tá bom? Parabéns. Quem? Letícia Oliveira. Futuros calouros aí à prova 2021. Receba essa vitória aí, tá? Então, parabéns aí por ter acertado. E agora vamos continuar com os próximos exemplos. Esses aqui ainda estão tranquilos, tá? Estão light. Isso aqui é só para esquentar. Depois as coisas vão piorar. Rebeca, olha, parabéns para você que tentou, tá? E agora você, na próxima, vai conseguir acertar. Você também, olha, meus parabéns por estar aí tentando, né, resolver conosco essas questões. Então, olha só, olha aqui na tela rapidamente. Vamos acompanhar. Agora nós vamos ver um pouco sobre número mistos. Muitos, por exemplo, tenham visto isso em algum momento, porém não tenham se atentado do que se trata. Então, nada mais, nada menos, o número misto é considerado desta forma aqui. Com certeza, você que é boleiro, você não que joga bola, mas que faz bolo, tá? Que faz bolo, que faz alguma coisa, que gosta de estar na cozinha, já deve ter visto aí no seu livro de culinária, né? Esse número. E o que ele nos representa? Olha aqui comigo. Decorou lá o número que é? O que ele nos representa? Ele nos representa o seguinte, que você pode adicionar, né, você que já viu aí, 5 colheres de açúcar, não sei que receita é essa que tem tanta açúcar, né? 5 colheres de açúcar e meia. Como é que você pode representar isso daí? Na verdade, isso aqui é o seguinte, nós consideramos isso aqui como um número inteiro, que nada mais é um número inteiro, né? E essa parte aqui, ó,
é o nosso número fracionário. A gente pode dizer uma fração. E esse número que é considerado um número misto, ele pode ser escrito dessa forma. Na verdade, é uma soma entre esses números, entre duas frações. Mas, professor, você acabou de falar que esse número aqui é inteiro. Mas se você observar, nós sabemos que debaixo do 5 nós temos o 1. Não deixa de ser uma fração. Não é? Então, perceba. Você pode fazer essa soma? Pode ou não pode? Pode. Você pode fazer. Então, como é que você faz? Você utiliza o quê? O famoso MMC. Depois eu vou ensinar uma técnica que é um pouco mais rápida para vocês desenvolverem, mas por enquanto nós vamos aqui limitar, aprender esses fundamentos. Aqui o MMC de 1 e 2, aqui é um absurdo, gente, a gente fazer isso aqui. A gente sabe que é 2, mas vai que alguém não está entendendo, né? Então vamos lá. 2, 1 e 2. Aqui já está zerado, né? Então o único número que é possível nós colocarmos aqui é o número 2. O 1 não precisa ter. Então, 2 dividido por 2 é o quê? 1. Então, nosso MMC é 2. Então, a nossa resolução desse problema é o quê? Nosso novo denominador, 2, e vamos agora fazer as devidas operações. 2 dividido multiplica, tá? Dividido por 1 é o próprio 2. 2 vezes 5, o quê? 10. E esse aqui de baixo é quanto? 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 1 é quanto? 1. Então, o nosso resultado é 11. Então, você pode chegar lá com a sua mãe, que está fazendo o bolo, e falar, mãe, na verdade, 5 meios é que nem 11 sobre 2. A sua mãe vai te dar um tapa, porque ela não vai entender. Vai pensar que você está caçoando dela. Mas você pode dizer que esse valor é a mesma coisa que esse aqui, ó. Tá? Ou, você pode dizer que é igual a 5,5. 5 meios também pode ser escrito dessa forma. Deu para entender? Isso aqui é o número misto, tá? Que é importante você, caso chegue na sua prova, apareça lá e peça algumas operações, que você faça algumas operações com base no que é colocado ali, no seu questionário, para poder você desenvolver. Então, você sabe que o número misto nada mais nada menos que é um número inteiro e ao lado uma fração, que ela pode ser resolvida através de uma operação de soma. Se fosse 1/8, aí 1/8 aqui, ó, e seguia a operação. Ok? Deu para entender? Pessoal aí, tranquilo? Sem dúvidas? Então, vamos continuar. Olhando lá na tela, vamos para a tela e seguindo com a multiplicação de frações. Gente, multiplicação de frações, vocês já viram, inclusive, até na aula de biologia. É fácil ou não é fácil? É fácil, não é? Agora, você pode, neste momento, praticar os famosos macetes. Né? Eu não digo macete, mas é um recurso que você pode utilizar na parte de multiplicação, na parte de divisão. Então, é importante que você possa observar com bastante atenção isso aqui. Eu só estou transcrevendo para a gente exercitar, que fica mais fácil para me demonstrar isso aqui para vocês no quadro. Então, olha só. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Só colocar aqui o de baixo logo, para a gente fazer e ganhar um pouco mais de tempo. Vamos lá, primeiramente o de cima. Gente, multiplicação, você esquece MMC, beleza? Você só vai praticar o MMC, o mínimo múltiplo comum, quando for uma subtração, quando for uma adição, aí sim você pode praticar o famoso recurso do MMC. Com relação à multiplicação e divisão, isso já você não utiliza, não precisa recorrer a esse recurso. Então, olha só, é direto aqui.
É direto. Se você for bom de calculadora, ou melhor, de conta, não de calculadora, de conta, né, de cabeça, você resolve isso aqui. Ó, 3 vezes 5 é quanto? É 15. Beleza? 4 vezes 4 é quanto? 16. Beleza? Então é direto. Tranquilo. Não tem segredo. E se aparecer uma expressão dessa aqui, ó? Aí eu te pergunto, você vai resolver um por um? Vai dar um número muito grande, não vai? Se vai dar um número muito grande, então chega um momento que você pode simplificar os seus denominadores juntamente com os seus numeradores. Beleza? Então preste bem atenção. O que você pode simplificar de imediato? Olha só. Isso aqui tudo, gente, vocês podem transcrever dessa forma aqui ó, também. Ó. Se facilita para vocês entenderem, vocês podem fazer isso aqui. Colocar tudo só no modelo. Aí você fala, professor, mas você falou agorinha que não podia juntar. Gente, em adição e subtração, você não precisa juntar. Você não pode, tem que tirar o MC, a não ser que você já tenha o MC. Aqui na multiplicação, você pode, é direto, tá? A multiplicação é direta. Então, o que você pode simplificar dessa operação aqui? Você analisando rapidamente. Olha só, temos um 4 aqui em cima no denominador, com 4 aqui no nosso numerador e 4 no nosso denominador. Então, você pode dividir um pelo outro. Aqui é 1. Ok? O que mais você pode estar fazendo? Olha, olhando bem aqui, ó, vamos olhar aqui, ó, temos o 21. O 21 é divisível pelo 7. Né? Então, se você dividir aqui por 7, então, olha, você corta ele, podemos dizer assim, e aqui, corta ele, vai dar um novo valor, o 3. Beleza? E o que mais a gente pode estar fazendo? Olha só, nós podemos fazer aqui o 5 pelo 10. Né? Dividido por 5 aqui, ó, vai dar 2. E aqui vai dar 1. Acompanha aí, se tiver dúvidas, avisa. E esse aqui, ó, temos um 6, que pode ser divisível por 3. Então, se você dividir o 6 por 3, aqui vai dar 2, e aqui vai dar 1. Então, você vai transcrever. Olha lá, temos aqui 1, né? Mais 1 vezes 1, mais uma vez vezes 1, e aqui, nosso 3. Isso tudo aqui é o nosso numerador. Vamos agora ver o nosso denominador. Então, nós temos aqui, ó, 1 vezes nosso 2 vezes nosso 2 vezes nosso 1. Resolvendo isso aqui, dá quanto? 3 sobre 4. Não é melhor você fazer dessa forma? Porque você pegar, multiplicar tudo que está em cima, que vai dar um número extremamente grande, depois de multiplicar tudo que está embaixo, também vai dar um número extremamente grande, depois você vai ter que reduzir a expressão até chegar ao mínimo dela. Beleza? Deu para entender? Se deu para entender, nós vamos prosseguir. Então, lembrando, subtração e adição de frações, você encontra o MMC. Então, olha lá. Então, essa notação aqui, ó, ficou tranquilo para vocês acompanharem, né? Se não tem dúvidas com relação a isso aqui, a gente pode prosseguir com a matemática. Tem uma dúvida aqui. Isso aqui? Simplificou pelo 10? Tá. Olha aqui, vou pegar só esse trecho aqui, ó. Que não entenderam aqui, ó. 5 pelo 10. O 5 pelo 10, a gente pode estar simplificando direto. Qual é o número que a gente pode simplificar? O 5 é o número primo, né? Divisível por ele ou pelo número 1. Então, a gente dividindo o 5 por 5, né? Tem que observar se aqui embaixo também é possível ser divisível. Né? Se é possível dividir o 10 pelo 5, então a gente diz que é possível dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Então, aqui nós dividimos pelo 5 e dividimos aqui pelo 5. 5 dividido por 5 dá o quê? 1. Né? E 10 dividido por 5 dá o quê? 2. Que é o nosso resultado bem aqui, ó. Dessa operação aqui. Tá? Não necessariamente precisa estar na ordem, tá? Aqui foi uma coincidência, que ficou na ordem.
Mas, por exemplo, se estiver no numerador, independente da ordem, você pode estar acompanhando. Aqui foi coincidência, mas o 21 poderia estar aqui na frente. Lembre-se que numa propriedade da multiplicação, você, invertendo a ordem dos produtos, você não altera o resultado. Então, aqui também se faz também nas mesmas notações. Beleza? Então, é sempre importante você estar relembrando pequenas propriedades para você não se confundir ao longo das suas operações, das suas contas. Perfeito? Então, olha só, vamos agora olhar aqui na tela, para vocês acompanharem. As divisões, tá? Isso significa dizer que nós já estamos quase terminando os nossos exemplos, e, consequentemente, a nossa aula. Tá, então, vamos lá. Então, como vocês podem observar, nós encontramos agora uma divisão de frações. Aí você vai perguntar, poxa, professor, se já era difícil divisão normal, imagine agora com duas frações. Não, mas não tem dificuldade aqui, é muito simples, vocês já vão entender como é que se faz aqui. Para quem não lembra, vai lembrar agora, de tão fácil que é. Então, olha aqui comigo. Olha só. Divisão de frações, nada mais, nada menos que você vai fazer o seguinte. Você vai considerar a primeira fração, o seu numerador, tá? E a segunda fração, o seu denominador. Poxa, professor, e agora o senhor piorou aí o negócio. Lembre-se que nós temos aqui uma observação uma notação que diz o seguinte, que você vai multiplicar o seu numerador pelo inverso do seu denominador. Ou seja, 5 dividido por 6. Deu para entender? Tranquilo? Agora, é a mesma situação da multiplicação de frações. Olhando aqui, dá para simplificar alguma coisa? Dá, né? Olha só, o 8 é divisível por 2? É. E temos aqui o 6, é divisível por 2? Também. Então, se a gente dividir toda essa operação aqui por 2, toda ela por 2, ou seja, vamos dividir isso aqui, ó. O único que dá é o número 8. Então, 8 dividido por 2 dá quanto? 4. Repete o 5. O 3 não é dividido por 2. O 6 dá para dividir por 2? Dá. Que é o quê? 3. Agora, dá para fazer mais alguma alteração? Alguma outra divisão? Não dá, né? Não dá para simplificar mais que isso. Agora é só multiplicar. 4 vezes 5 é quanto? 20. 3 vezes 3 é quanto? 9. Fácil, né? Tranquilo. Então, a divisão de frações, ela nada mais só tem essa diferença. Você vai fazer, lembrar sempre que você vai multiplicar o seu numerador, tá ok? Pelo inverso do seu denominador, conforme está aqui, ó. Aí depois você só faz as operações. Se você não quisesse, por exemplo, dividir tudo por 2 para facilitar, você poderia fazer direto, se não tivesse problema nenhum com isso. Mas lembre-se, você tem que ser estrategista na sua prova. Não vá bater cabeça com expressões muito grandes. Então, tome muito cuidado com isso. Beleza? Então, olha só para o quadro, para a gente já encerrar. Deixa eu ver se não tem mais alguma aqui. Agora, essa aqui é com vocês. Eu quero que vocês me deem um resultado. Essa aqui é a saideira, tá? Então, bora fazer aqui. Traz aqui para mim. Olha só, observe. Vamos resolver primeiramente esse primeiro parêntese aqui. Só tem ele, né? Graças a Deus só tem ele. Então, vamos lá. Vamos fazer o quê? Nós vamos observar aqui o nosso denominador. Eles estão iguais? Não estão iguais, né, gente? Se não estão iguais, a gente vai ter que encontrar o MC. Mas já fizemos esse exemplo. Então, nós iremos direto aqui, ó. O denominador entre eles, como se são números primos. Então, 3 vezes 5 vai dar quanto? 15. Não é isso? Divide, multiplica. Então, 15 dividido por 3 dá quanto?
5. 5 vezes 4 dá quanto? 20. 15 dividido por 5 dá quanto? 3. Aqui é um negativo, tá? Menos. Dá 3, né? Então, 3 vezes o 6 é quanto? 18. Então, nós temos aqui 2,15 avos. Ok? O que eu falei para vocês? É interessante vocês transcreverem tudo. Vocês já resolveram o primeiro parêntese. Agora, de uma maneira bem didática, vamos fazer com calma. O primeiro resultado é 2,15 avos. Nós temos agora aqui, ó, se eu tiver, gente, errando alguma coisa, por favor, avisem, tá? Às vezes a gente passa batida em algum detalhe. Aqui é uma multiplicação, não, eu confundi. Uma multiplicação aqui, dividido por 8. Vamos logo resolver isso daqui, ó. Melhor, né? A gente resolve logo, que é possível resolver, não vai alterar nada, nem o nosso resultado. E a gente resolve logo para poder ganhar um pouco mais de tempo. O que foi que eu falei para vocês? Esse primeiro número aqui é o nosso numerador, esse aqui é o nosso denominador, não é isso? Então, dizemos que o nosso numerador, ele multiplica o nosso denominador invertido. 3/2. E aqui, dá para simplificar? Primeiramente, dá para simplificar pelo número 2, né? Então, olha só. Se eu dividir esse aqui por 2 e esse aqui por 2, então dá para fazer. Aqui vai ficar 3, né? E aqui vai ficar 1. E esse aqui, dá para simplificar? Dá, né? Dá para simplificar por 3. Então, dá quanto? Aqui vai dar 1. E aqui vai dar, aqui, ó. Não é isso? Final vai dar quanto? 1. Beleza? Então, toda a nossa expressão aqui vai dar? Tudo isso daqui vai resumir em 1. Tá certo aqui, gente? Tem alguém já acompanhando aí? Então, vamos lá. Tudo certo aqui? Tudo, né? Então, vamos continuar. Agora, vamos atentar aqui o nosso colchete. Tá? Nosso colchete aqui, ó. Lembrando que nós estamos agora multiplicando. Nós não estamos mais somando. Perfeito? Dá para simplificar aqui? Dá. O 15 dá para dividir por 15. E aqui o 8 dá para dividir por 2. Então aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 4. Ou seja, nosso resultado todo aqui é 1/4 mais 1. Beleza? Deu para entender, né? Continuando. Agora a gente vai fazer essa operaçãozinha aqui. Nós temos aqui duas frações. Lembra-se que aqui embaixo temos o número 1. Toda vez que nós encontrarmos o número 1, o outro valor que estiver acompanhando, o nosso outro denominador, que vai ser o nosso MMC, o nosso novo denominador. Que vai ser o número, vou passar para ali, que eu não vou me abaixar não agora, porque senão já sabe. Então nós vamos ter aqui, ó, um 4. Então olha lá, 4 dividido por 4 dá quanto? Dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então aqui, ó, 4 dividido por 1 dá quanto? Dá 4. 4 vezes 1 dá 4, não é isso? Então, olha lá, 3 vezes 5 dividido por 4. Aqui, lembrando que é também uma fração. Olhando aqui, dá para simplificar alguma coisa? Não dá, né, gente? Infelizmente, não. Então, o nosso resultado é 15/4. Alguém respondeu?
Perfeito. Bom, gente. Acompanhe direito aí. Lembre sempre de acompanhar corretamente tudo que está sendo desenvolvido, sempre dando prioridade, parênteses, colchetes, chaves, levando em consideração sempre que multiplicação também tem prioridade, tá bom? E fazendo com muita calma, seguindo todos os raciocínios, vocês vão conseguir alcançar o resultado. É sempre importante vocês praticarem, porque infelizmente, se vocês não praticarem, vocês vão ter dificuldade quando chegar na sua prova. E quando envolve fração, muitos alunos falam, poxa, professor, quando eu encontro isso aqui, eu nem faço conta, eu chuto. Então, se você não se atentar a esses detalhes, vendo que isso aqui é muito simples, você tendo paciência, claro, tem que tomar muito cuidado para não desconsiderar alguns sinais, isso é importante, sempre considerar os sinais, sempre considerar as prioridades dos colchetes, ou melhor, dos parênteses, colchetes e chaves, e também as operações, que aí vocês vão conseguir alcançar o objetivo de vocês. Perfeito? Bom, não tendo dúvidas, agradeço a oportunidade por vocês terem nos acompanhado. Espero que tenhamos conseguido aí alcançar aí o objetivo de entregar o melhor a vocês. Um abraço a todos e até a próxima.